Olá, pessoal. Vamos agora para o segundo bloco. Agora a gente vai falar sobre o desenvolver o termo do gerenciamento do projeto. Esse é o plano do projeto. Então, na área de conhecimento de integração, o gerente de projeto está preocupado com todas as outras sub-áreas, né, de conhecimento, risco, escopo, né, tempo, né, o cronograma, recursos humanos e etc. E aí é preciso ter um plano que gerencie todos os demais, as demais áreas de conhecimento. E todas essas demais áreas de conhecimento vão gerar planos também. Então, por exemplo, o cronograma, a área de conhecimento tempo vai se preocupar em gerar um plano do tempo. O planejamento do tempo, tá, vai ter como saída o cronograma. E o cronograma, tá, ele tem uma importância muito grande, porque a partir daí, no cronograma, eu vou ter que realizar as atividades dentro daquele prazo ali. E aí, a integração se preocupa em verificar, tá, que esse plano do cronograma, né, o planejamento do tempo, ele esteja estabelecido. A integração também vai coordenar a geração dos planos, por exemplo, do escopo, né? Que aí vai gerar lá a estrutura analítica do projeto. Vai se preocupar com o planejamento de recursos de pessoas, né? De alocação de pessoas. Vai se preocupar com o plano de comunicação, com o plano financeiro, que é o orçamento. Então, cada um plano desse daí, olhando o projeto como um todo, todas essas áreas de conhecimento, elas se integram. Em algum momento, elas se interagem, né? Então, esse plano que é gerado tem essa finalidade: coordenar e integrar todos os outros planos dentro de um único plano. Então, o plano de gerenciamento do projeto é o plano central, é o plano dos planos, né? Vamos dizer assim. Ele define como será executado, monitorado, controlado e encerrado o projeto, ou então a fase. Ele estabelece como fazer o projeto ou como fazer a fase. Tá? Sobre a ótica dos demais planos, a gente vai ver. Ele define como ocorrerá a integração entre as áreas de conhecimento. Então, o escopo, tempo, custo. A gente sabe que a tripla restrição, escopo, tempo e custo, se eu alterar por exemplo, aumentar o escopo do meu projeto, automaticamente talvez eu tenha que aumentar o tempo para poder executar ele. Então, se eu tenho o meu plano central, que tem esses planos, eu consigo coordenar a partir de um ponto central que, quando eu mudar esse plano aqui, né, o plano do escopo, se eu mudar ele, eu estou visualizando que eu preciso alterar o tempo também. Não é nada desconexo. Então, olhem o seguinte, a integração é justamente essa. Se não tivesse fazendo isso, quando eu alterasse o escopo, eu não estaria levando em consideração fatores do tempo. Ou então, se eu tivesse que reduzir o cronograma do meu projeto, eu não estaria observando fatores de custo, né? Que o orçamento vai aumentar. Se eu diminuir o tempo do projeto, eu vou ter que alocar mais pessoas, o orçamento vai aumentar. Então, esse desenvolver o plano dos planos, né? Essa integração das demais áreas de conhecimento, é justamente aqui o que a gente está fazendo. Então, ele vai documentar as saídas dos processos de planejamento. Então, notem o seguinte, ó, que essa integração que nós estamos fazendo, ele é um processo do grupo de processos do planejamento. Não é isso? Eu estou no grupo de processos, dentre os diversos processos que existem, o processo de desenvolver o termo de gerenciamento do projeto, que é da integração, visa
gerar a saída de todos os outros planos. Então, ó, ele vai registrar todos os demais planos de gerenciamento do projeto. Ele é composto por componentes auxiliares, que são os das outras áreas de conhecimento. Durante o ciclo de vida do projeto, as áreas de conhecimento irão produzir seus planos. Então, o cronograma, que é o planejamento do tempo, o risco, planejamento de comunicações e etc. Os planos serão criados através do processo ou dos processos de planejamento. Não é isso? Então, olha só. Deixa eu voltar lá. Digamos que eu esteja aqui no desenho, na fase de desenho, e aí eu iniciei lá o termo de abertura e no processo de desenvolver o plano de gerenciamento do projeto, eu estaria aqui, né? Então, nessa fase, eu estaria fazendo o plano de desenvolvimento do projeto, o plano de gerenciamento, na verdade, desculpa, o termo de gerenciamento do projeto, que é o plano de gerenciamento do projeto, é o plano dos planos. Então, nesse momento, eu vou levar em consideração todas as áreas de conhecimento, gerando o termo principal, tá, do planejamento, todo o projeto, e os seus planos auxiliares de todas as outras áreas. Olha aí, quais são esses outros planos, né? Então, ó, os planos são incluídos no plano principal do projeto, né? Que é o termo ou plano de gerenciamento do projeto. Então, eu vou ter o termo de abertura, tá? Esse cara é um termo, é um documento que é um plano, né? É um plano macro ali, né? Com datas macro, com informações muito superficiais do escopo, né? Do tempo que deve ser entregue, do prazo que deve ser entregue o projeto como um todo. E esse cara deve ser considerado como um plano também auxiliar, né? Só que é um documento que é o termo que abriu o projeto. Eu vou ter a EAP, tá? Que é a estrutura analítica do projeto, que é a decomposição ali das atividades, do escopo, né? Da aplicação do escopo. Eu vou ter aqui o diagrama de redes, tá? Eu vou ter orçamentação, que na verdade é o plano do orçamento, o plano do custo. Eu vou ter o cronograma, que é o plano de gerenciamento do tempo. Vou ter riscos, matriz de responsabilidades. Aí eu vou ter a tabela RACE. Vou colocar um vídeo que a gente tem explicando sobre a tabela RACE. É um vídeo do Aitio, mas que, de forma geral, explica, né, as responsabilidades que devem ser definidas, tá? O dono do processo, quem que é um gerente de processo, quem é somente consultor, quem pode receber informações, né, sobre a saída dos processos. Tá? Eu vou ter os principais marcos, né? Os principais estabelecimentos de pontos de controle, né? São os marcos. Eu vou ter sistemas de controle de mudança, plano de gerenciamento do projeto, plano de gerenciamento de aquisições, plano de gerenciamento da qualidade, o plano de gerenciamento da comunicação e linha de base de medição de desempenho. Tá? Que nada me adianta eu desenvolver diversos planos se eu não desenvolver e definir métricas que me estabeleçam ali uma linha de base, me estabeleçam o que é um critério de aceitação, o que é um critério de qualidade. Porque a partir desse ponto, desse critério, dessa meta, caso o projeto esteja gerando, né, através dos seus processos, estejam gerando saídas, né, que não sejam as adequadas, eu vou poder pontuar e melhorar. Né? Olha aí, desenvolver o termo de gerenciamento do projeto
tem suas entradas, ferramentas e técnicas e a saída, né? Então vamos ver aqui, ó. Eu vou ter aqui como entrada para desenvolver o termo de gerenciamento do projeto, ou plano do projeto, né? Eu vou ter o termo de abertura, eu vou ter os processos de gerenciamento do projeto, fatores ambientais da empresa, fatores como os culturais da empresa, né? São fatores ambientais, a gente já falou. São fatores, todos os fatores externos, né? Pode ser até um banco de dados da empresa. A gente vai ter os ativos de processos organizacionais, são políticas, normas da empresa, conhecimento, informação, tudo que for um valor intangível, né? Tudo que eu for utilizar para se alcançar aquele resultado que a gente deseja. São ativos, né? Eu vou ter aqui ferramentas e técnicas. É uma metodologia para o gerenciamento de projetos. Podem ser utilizados como ferramentas e técnicas, essa metodologia de gerenciamento de projetos. Por exemplo, utilizar o PMBOK, né? Utilizar o Prince2, utilizar o Scrum como sendo um modelo, um framework para poder se atingir os meus objetivos de projeto. Então, eu estou gerenciando um projeto com o PMBOK. Beleza. Aí, além disso, eu também estou usando, por exemplo, alguns processos do Scrum para poder desenvolver os meus sistemas. Então, pode ser que uma metodologia de gerenciamento de projetos pode ser aplicado aqui. Sistema de informação de gerenciamento de projetos, tá? Aí entra em relação ao gerenciamento da configuração e mudanças, né? Então, gerenciamento da configuração. Todos os meus ativos, todas as informações do projeto são ativos estratégicos, são ativos do projeto, né? Seja um documento, lá um plano de gerenciamento de recursos humanos, um plano de gerenciamento, né, do cronograma, que é o cronograma, né, do gerenciamento do tempo. Então, se eu levar em consideração que esses documentos, esses termos, né, esses planos são ativos para mim, eu tenho que armazenar eles num banco de dados de configuração. Por quê? A partir do momento que eu for fazer alterações nesses planos, eu tenho o controle deles. Eu vou ter um versionamento. Tá? Então, é importante gerar esse controle. E ele é um item de configuração, ele é um elemento que vai estar dentro de um banco de dados de configuração. Tá? Gerenciamento das mudanças. Vão visar especificamente a gente pontuar os riscos que uma mudança pode gerar no projeto. Então, usar técnicas para pontuar lá, por exemplo, levantamento dos riscos. Então, eu vou gerar o BIA, que é o Business Impact Analysis, né? Uma análise de impacto do negócio. Para pontuar ali um risco que eu tenho no meu projeto, isso no nível estratégico. Essa avaliação, vou usar uma técnica, uma ferramenta para poder se atingir, tá? Essa análise. Seja ela uma análise do negócio ou uma análise de risco pontual, no nível de serviço ou no nível do produto em si. Opinião especializada, tá? Que pode ser interna ou externa. Eu posso usar um consultor externo ou um membro da equipe ou um stakeholder que tenha um conhecimento que vai influenciar o projeto. Então, essa vai ser uma opinião especializada. É uma técnica, é uma ferramenta. Tá? E a saída desse processo é a geração do plano de gerenciamento do projeto. Tá? Esse plano ele vai subsidiar a gente a ter uma visão
sobre todos os planos auxiliares. O plano de gerenciamento do tempo, que é o cronograma, o plano de gerenciamento do custo, que é o orçamento, e os demais planos. Caso aconteça, por exemplo, a utilização de uma ferramenta para, por exemplo, fazer uma mudança no plano de gerenciamento do cronograma, e essa mudança foi feita uma análise lá, né? E essa mudança vai alterar o cronograma, essa alteração ela vai surtir efeito lá no plano, tá? Na configuração do plano do cronograma, né? E essa alteração, eu vou poder pontuar, tá? Essa alteração e avaliar aspectos, porque o plano de gerenciamento do projeto, ele tem uma visão, perspectiva dos outros planos. Eu vou poder avaliar, eu como gerente de projeto, estou vendo que vai alterar o cronograma. Aí eu olho lá, né? Pô, se eu alterar esse cronograma, na visão dos outros planos, né? Do custo, orçamento, comunicação e tal, o que vai afetar? Né? Porque se eu tenho um plano geral, a partir dali eu posso ter uma forma de gerenciar, de coordenar mais integrada. É por isso que esse processo de desenvolver o gerenciamento do projeto, ou desenvolver o plano de gerenciamento do projeto, ele está na integração. Agora a gente vai falar sobre outro processo, que é o orientar e gerenciar. Esse cara aqui é um dos processos do grupo de processos executar. Execução, né? Então, dos grupos de processo de execução, eu tenho o orientar e gerenciar. Porque ele vai orientar e vai gerenciar a execução dos planos. Então, todos os planos que foram criados lá no processo de desenvolver os termos de gerenciamento do projeto e todos os outros planos, plano de integração, né, que é o plano geral do projeto, eu tenho o plano do cronograma, o plano do escopo, os outros planos todos, agora eu vou executar. Tá? Então eu vou ter esse cara aqui como sendo do grupo de processo de execução. Vamos lá. Segue. Entradas, né? Para esse processo, eu vou ter entradas, ferramentas e técnicas e as saídas, né, de praxe. As entradas. Vai ser o plano de gerenciamento do projeto, aquele plano que a gente fez lá atrás. A gente vai ter as ações corretivas aprovadas, ações preventivas aprovadas, solicitação de mudanças aprovadas, reparo de defeitos aprovado, reparo de defeitos validado, procedimentos e encerramentos administrativos, né? Procedimentos de encerramentos administrativos. Vamos ver como é que funciona isso aqui como entrada. Deixa eu carregar a lousa aqui. Então, olha lá. O que a gente tem aqui? De forma geral, a gente tem lá o PDCA, né? PDCA. Só a perspectiva do PDCA, a gente vai ter o planejamento, né? Tá? E depois que eu fiz o planejamento, a execução. Eu só vou executar aquilo que eu planejei. Tá? Então, o que acontece? Eu vou ter que o que eu planejei,
agora deu entrada aqui na execução. Tá? Mas na execução não aconteceu de maneira correta, ou a execução foi com falha, né? Eu preciso avaliar, por exemplo, proativamente, pontuar ali oportunidade de melhoria, ou então ações corretivas, ou seja, eu executei o que foi planejado, mesmo assim deu erro, então eu vou poder replanejar. Aqui é uma entrada, né? Então, porque na saída aqui da execução, quando eu fiz, eu executei e a saída foi imprópria. Ou seja, não gerou aquilo que deveria ter sido gerado. Então, eu planejei, certo? O do, eu estou executando, eu vou checar, né? E na checagem, porque eu defini métricas lá, como são impróprias essas saídas, ou não foram de acordo com o que deveria ser a saída dele, eu vou poder ter que agir para poder corrigir essas imperfeições. E essas ações corretivas, certo? Elas podem ser reativas ou proativas, né? Então, é nesse cenário aqui, que a gente voltando lá para a aula, ó, eu vou ter as ações corretivas aprovadas. Então, o projeto como um todo, pessoal, são várias iterações. Eu vou ter diversas iterações. Então, se aqui no planejamento, tá? Lembra lá que eu defini o plano de gerenciamento do projeto. E aí eu defini o cronograma. Defini o cronograma. Defini, por exemplo, o orçamento. Defini o orçamento, defini todos os outros planos. Beleza. Aí, durante a execução aqui, o que foi que aconteceu? É necessário mudar o orçamento. Na execução, foi pontuado que agora é necessário mudar o orçamento. E aí eu vou dar uma entrada aqui, novamente, para poder replanejar o orçamento. Eu vou modificar o plano do orçamento. E aí o projeto ele vai sofrer essas iterações, esse ciclo, durante todo o ciclo de vida do projeto, até ele ser encerrado ou ser abandonado. Não é isso? Então, as ações que foram aprovadas de mudança, elas vão ser executadas, né? Então, lá, ó, ações corretivas que foram aprovadas, ações preventivas que foram aprovadas. Foram aprovadas porque o que acontece? As ações corretivas, elas estão sendo executadas agora, elas estão chegando de novo, não é isso? Elas estão chegando de novo aqui, porque elas são frutos de uma reexecução. Por isso que elas são corretivas. As preventivas, tá? Eu estou me antecipando, né, a algo que seja impróprio. E aí, se essas ações são preventivas e foram aprovadas, eu vou executar elas, né? Por isso elas são entradas. Solicitação de mudanças aprovadas. Então, as mudanças foram aprovadas e agora elas estão dando entrada lá na execução. Elas foram aprovadas e agora vão dar entrada aqui para a execução de novo. Reparo e defeito do que foi aprovado, né? Reparo de defeitos válido. Procedimento de encerramento administrativo. Então, eu posso estar executando o encerramento de um contrato. Então, foi ordenado que o contrato seja encerrado. Então, nesse momento, alguém vai estar
produzindo documentos, né, cuidando toda a parte administrativa de encerramento do contrato. É uma entrada. Ferramentas e técnicas, metodologia de gerenciamento de projeto, sistema de informações de gerenciamento de projeto. Isso está sendo executado, né, pessoal? A execução. Qual é a saída dele? Vai ser a entrega do produto, né? Resultado, né? A capacidade de realizar aquele serviço. Isso aí é uma saída satisfatória. Entretanto, pode ser que seja pontuado uma necessidade de mudança. Talvez não tenha se atingido a saída correta. Ou então a saída que é a que vai ser aprovada, né? Então, vamos fazer uma solicitação de mudança. Solicitação de mudanças implementadas. Então, quando foi feita a entrada lá de uma ação corretiva, né? Que foi a entrada no processo de execução lá, eu executei através das ferramentas e técnicas, a equipe executou, e a saída foi justamente as ações corretivas que tinham sido pontuadas e que entraram, elas saíram implantadas daí. Tá? Ações preventivas implantadas, ou seja, já executadas, porque teve a entrada lá das ações já foram aprovadas. Lógico que se eu vou entrar com uma ação, eu só entro se ela tiver sido aprovada, né? Já que é uma mudança, eu teria que ter passado por uma aprovação ali. E aí, ela é implementada, né? Eu vou ter o reparo de defeito já implementado, e também, como saída dessa fase, eu tenho informações de desempenho do trabalho. Como tudo isso daqui é a entrega de uma das interações, seja as interações do processo, né? Então, eu fiz o planejamento, executei e eu vou gerar uma saída. Essa saída dessa interação, ela vai gerar alguma coisa mensurável. Então, ali eu vou poder, com essas informações da saída, gerar uma métrica ali. Avaliar, a partir de uma métrica, se aquilo está satisfatório ou não. E, se não tiver, retroalimentar, né? Lá para mudança, e aí ele vai me gerar uma entrada de novo, num ciclo novamente. Esse ciclo ele vai ficar sendo realizado, né, até uma saída satisfatória, tá? Até a implementação de uma saída implementada satisfatória. Saídas, né? Eu vou reforçar aqui, tá, a saída desse processo. Então, sobre a perspectiva das informações sobre o desempenho do trabalho, como todo o projeto, dentro do ciclo de vida dele, é algo progressivo, tá? Eu vou estar seguindo um cronograma, uma linha do tempo, essas saídas vão gerar os produtos. E elas podem ser subsídios para uma retroalimentação lá no planejamento, esse planejamento gerar uma nova execução. Tá? Essas informações de desempenho do projeto, tá, vai me gerar uma estimativa para terminar, faltou um espaço aqui, ó, terminar as atividades do cronograma. Dentro do prazo, né? As informações, tá, vão me dar informações de atendimento dos padrões de qualidade. Então, o que foi gerado está de acordo com os padrões de qualidade, com os requisitos? Essas informações da saída vão poder pontuar isso daí. Também vão pontuar os custos autorizados, se eles foram incorridos, né? Se eles aconteceram ou se foram executados de acordo com o planejamento orçamentário. As saídas também vão estar em consideração as lições aprendidas, vão gerar informações das lições aprendidas
da execução. Tá? E elas devem ser colocadas em uma base de dados de gerenciamento da gestão do conhecimento. Para quê? Para que outras iterações, outras passagens pela execução, essas lições aprendidas subsidiem, tá? Para que a execução seja feita da melhor forma possível. Também essas lições aprendidas podem ser pontuadas para o planejamento ser feito de melhor maneira, tá? Já que surtiu diversas iterações, né? Por exemplo, eu planejei fazer um bolo e esse bolo não ficou legal. Na saída, gerou a informação ali que não está de acordo com os requisitos de qualidade. Ficou muito doce. Beleza. Então, a lição aprendida, se eu documentar e armazenar num local, na próxima vez que eu for fazer aquele bolo, no planejamento que eu vou fazer, eu já vou colocar menos açúcar, não é isso? Para ficar menos doce. E aí, essas informações da saída vai ser importante nesse sentido. As informações da execução vão subsidiar o emprego dos recursos também, tá? Porque as informações sobre a execução podem pontuar a necessidade de se colocar mais pessoas para trabalhar no projeto. Ou o contrário, né? Digamos que o projeto foi definido para acontecer numa linha do tempo, no cronograma que foi definido, no prazo, foi definido a realização dentro de um ano. Pelas informações que estão sendo coletadas nas saídas dos processos, tudo está sendo executado com mais rapidez, né? Para todas as atividades que estão sendo executadas, eu posso estar encurtando o prazo ali dessas atividades. E ao passo que o projeto todo vai ser encurtado. Por quê? Já que eu estou executando com aquelas pessoas, será que é o caso de se tirar algumas pessoas desse projeto, de forma que eu possa alocar em outro projeto, e aí o projeto não vai ter prejuízo em questão do cronograma? Porque já que eu já estou colocando tudo, que eu estou fazendo todo o projeto em menos tempo, com aquelas pessoas que estão executando, se eu quiser diminuir o cronograma, eu diminuo. Mas se eu quiser manter o cronograma do jeito que está e diminuir o número de pessoas empregadas, os recursos empregados, né? Eu posso fazer isso? Posso. Porque essas informações das saídas estão me dando esses subsídios. Okay? Monitorar e controlar o trabalho do projeto. Isso aqui é um processo que vai também me ajudar, eu como gerente de projeto, a controlar todo o trabalho que está sendo produzido ali, executado, né? Então, esse é um processo do monitoramento e controle. Do monitoramento e controle. Tá? Objetivo: coletar, né, fazer a medição e disseminação das informações sobre o desempenho. Avaliação das medições e tendências para propor e implantar as melhorias nos processos. Comparação do desempenho real do projeto com o plano de gerenciamento. Recomendar ações preventivas e corretivas. Monitoramento de risco do projeto, identificando, né, documentando e gerando planos de resposta aos riscos. Ainda continuando sobre os objetivos, eu tenho que, como objetivos, a manutenção de uma base de informação sobre essas entregas do projeto, fornecimento de informações para dar suporte a relatórios, medições de progresso e tendências do projeto, fornecimento de previsões para atualizar o cronograma
corrente. Monitoramento da implantação de mudanças que foram aprovadas. Então, eu vou estar monitorando, verificando que aquelas mudanças que foram aprovadas, né, passou num primeiro ciclo, e aí foi pontuadas essas necessidades de mudança, foi passado por uma aprovação de mudança, e agora a gente está implementando. Aí implementou lá na execução, e eu estou monitorando agora, né? Estou monitorando essas execuções. Levando em consideração que eu estou avaliando a saída da execução, né? Porque monitorar e controlar o trabalho do projeto, tá? Eu estou avaliando que durante a execução do projeto, tá? Eu estou pontuando ali, fazendo esse monitoramento dessa implementação dessas mudanças aprovadas. Entradas. Então, eu vou ter como entrada o plano de gerenciamento do projeto, informações sobre o desempenho do trabalho, que foi algo da saída, tá, lá do processo anterior. Eu tenho aqui solicitações de mudanças rejeitadas. Eu vou ter a documentação de apoio, tá? E a situação de revisão de mudanças, tá? Que mostra a razão e destinação dos pedidos rejeitados. Eu vou ter aqui ferramentas e técnicas, metodologia de gerenciamento de projetos, são ferramentas e técnicas, sistema de informações de gerenciamento de projetos, técnica de valor agregado, que vai informar lá sobre o monitoramento do valor, né, do projeto ao longo do ciclo de vida do projeto. Já que a gente está monitorando e controlando o trabalho, eu posso estar avaliando o valor agregado que aquela fase, né, está gerando para a gente. Tá? Opinião especializada. Saídas. Eu vou ter as ações corretivas, que vão ser recomendadas. Note aqui que a gente está no processo de monitorar e controlar o trabalho. Então, se eu estou monitorando o que está sendo executado, né, eu vou ter como avaliar e pontuar recomendações. Nota que são recomendações. Então, ó, recomendações, ações corretivas, né, recomendadas, ações preventivas, recomendadas. Isso aqui estou proativamente recomendando que seja feita uma ação. Previsões, reparo de defeitos recomendados e mudanças solicitadas. Ou seja, eu vou fazer uma requisição de mudança. RDM. É um documento formal requisitando mudança. Agora a gente vai, pessoal, fazer um intervalo e a gente volta no terceiro bloco aí. Valeu!